qual personagem da Bíblia que você se identifica? Eu me identifico com João, até porque o meu líder gosta mais de mim, né? Judas, porque ele traiu primeiramente, ele traiu Jesus e depois se suicidou. Faraó, porque ele perseguiu o povo os hebreus no deserto. Geazi. Por quê? Porque ele cobrou, não era pra ele ter cobrado o Naamã. Judas, Por quê? porque ele traiu Jesus. Caim. Hã? Caim. Caim? É. Por quê? Porque cometeu o primeiro homicídio da história. Jezabel, Por quê? porque ela foi uma mulher muito má e ela matou profetas, perseguiu Elias. Então ela caiu de uma altura, seu corpo foi devorado por cães e ela não diz que ela se arrependeu. Judas, Por quê? ele se matou. Quem mais? Ele se matou, ele traiu Jesus.